ao vivo pelo Facebook e o irmão Antônio Aparecido já está com a oportunidade de ministrar a poderosa palavra de Deus para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, que a paz do Senhor ela esteja repousando sobre cada coração. Aqui estamos também com o representante da Assembleia de Deus, do Evangelho Pleno, que tem na sua presidência o pastor Claudemir Bezerra de Santana, e na vice-presidência o pastor José Pereira Vieira. Para nós é uma honra congregar também nesse ministério. Que Deus abençoe meu pastor, que Deus abençoe meu co-pastor, minha esposa também, que Deus venha abençoar. Ela estaria presente hoje, mas na hora de sair não estava passando muito bem, então ficou por bem ela ficar, mas aqui estamos, honrando a palavra aqui dentro para o pastor Rogério, que aqui estaremos ministrando. Chegamos um pouquinho atrasados, por causa de algumas situações, mas Deus permitiu que chegássemos, Então nessa noite, você esteja atento, tá? A palavra do Senhor, com certeza Deus, Ele tem uma palavra para você nessa noite. Nós vamos ler aqui em São João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo número 12 ao versículo de número 23, tá? São João, capítulo de número 18, versículo de número 12 ao 23. O título aqui na minha Bíblia fala: Jesus perante Anás e Caifás e a negação de Pedro. Nos diz assim no versículo 12: Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e amarraram, e conduziram-lhe primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que o homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando a Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? E disse Pedro: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia muito frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os discípulos e os judeus sempre se ajuntavam, e nada disse em oculto. Para que me por que tu me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes ensinei, e eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? E respondeu Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal que falei. Mas se falei bem, por que me feres? Amém? Somente esses versículos, para a nossa meditação. Aqui, dando um título para essa mensagem, vamos dar o título: Quais são os valores que lhe norteiam? Tá? E esse título aqui, irmãos, foi dado quando eu li o versículo de número 23, tá? Versículo de número 22, que diz assim: E tendo dito isto, quando Jesus Cristo foi perguntado a despeito, se ele realmente era o Cristo, ele estava se intitulando Jesus, Aqui alguém perguntou para ele, e ele dá a resposta: Olha, eu falei abertamente, tudo que eu falei abertamente, não falei nada oculto. O que eu falei foi público.
Então não pergunte, não venha perguntar para mim se eu sou Cristo, né? Se vocês têm dúvida, pergunte àqueles que estavam me ouvindo, tá? Pergunte àqueles que eu ensinei. Eles vão saber lhe dizer o que eu lhe tenho dito, tá? O que eu falei para eles. E quando Jesus Cristo deu essa resposta, né, para o sumo sacerdote, aqui um dos soldados, ele se zangou. Ele achou que Jesus Cristo deu uma má resposta e acabou dando uma bofetada em Jesus por causa daquela resposta, né? Dizendo: assim tu respondes ao sumo sacerdote? É assim que se fala com a autoridade, com o sumo sacerdote? E deu aquela bofetada em Jesus. E Jesus falou para aquele soldado: se eu falei mal, dá testemunho do que eu falei. Mas se falei bem, por que você está me ferindo? Então, baseado nesta passagem, é que demos o título, né? Na atitude desse soldado, achando que Jesus Cristo respondeu mal ao sumo sacerdote quando foi inquirido, né? Achando que Jesus Cristo deu uma resposta muito ríspida, ele deu uma bofetada. Ele tomou as dores do sumo sacerdote e deu uma bofetada em Jesus. Irmãos, ao falar aqui quais os valores que norteiam a nossa vida, que está norteando a nossa vida, baseado na vida desse soldado aqui, nós vemos que os valores que estavam norteando a vida dele eram interesses seculares, era uma posição. Ele tomou a dor de uma autoridade, né, que era o sumo sacerdote, e acabou dando uma bofetada em Jesus. Só que do outro lado, ele não viu que tinha uma autoridade maior do que aquela que estava inquirindo o próprio Jesus. E por que ele não conseguiu observar Jesus uma autoridade maior, né? Porque os valores que estavam norteando ele eram interesses, favores, uma promoção, ou se apresentar bem diante do sumo sacerdote, mostrar um soldado eficiente, né? Aproveitando muitas vezes da sua própria autoridade, né? Por ser um soldado, por ser alguém de autoridade, né? Aproveitar da sua autoridade, e acabou tomando aquela atitude, né? Que mediante a pergunta de Jesus Cristo aqui, né? É uma pergunta que ecoa até hoje. Olha, se eu falei mal, dá testemunho do que falei, mas se falei bem, por que você me feriu? Ou seja, Jesus Cristo fala assim: olha, eu não falei nada, porque o próprio Jesus Cristo, a própria Bíblia, ela fala que nós devemos estar sujeito a todas as autoridades, porque fala que não tem autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade, ela provém de Deus, mesmo a autoridade daqueles que praticam o mal, mesmo assim, né, a autoridade vem de Deus, né, não a sua prática, porque o próprio Pilatos, Jesus Cristo, quando foi inquirido por Pilatos, Jesus Cristo fez uma pergunta, Pilatos fez uma pergunta para Jesus, e Jesus Cristo não respondeu, né? E Pilatos falou assim: olha, será que você não sabe que eu tenho autoridade, tá? Tanto para te absolver como para te condenar? Glória a Deus! Então fez essa pergunta, e Jesus Cristo respondeu para ele: olha, nenhuma autoridade, nenhum poder você teria se do alto não fosse te dado. Ou seja, Deus! Mesmo a autoridade que ele tinha para estar julgando Jesus, e Jesus posteriormente ser crucificado, através daquele julgamento,
mesmo assim, aquela autoridade que Deus deu, que ele tinha, foi Deus quem deu para ele. Um dia ele seria julgado por aquela autoridade, pois a própria esposa de Pilatos falou assim: olha, não entre na questão desse justo, porque nesta noite eu tive um sonho com ele, quando eles estavam, os judeus, estavam buscando matar Jesus, e Pilatos envolvido naquela situação por ser o governador da época, mas mesmo assim a sua esposa falou: não entre na questão desse justo, porque nesta noite eu tive um sonho e eu muito sofri por causa dele. Então nós vemos que aqui, nessa situação, nós pegamos essa ocorrência desses soldados confetear Jesus, falando que como se Jesus Cristo ele tivesse respondido mal àquela autoridade, o sumo sacerdote que estava ali inquirindo. Jesus Cristo não respondeu mal. Aquela era a maneira de Jesus Cristo estar respondendo, Quando Jesus Cristo falou: olha, você não tem que se perguntar se eu sou o rei de Deus, você não tem que perguntar se eu sou o Cristo, você não tem que perguntar, olha, todo dia eu estive ensinando a um povo, então você pergunte para eles, aí você vai ter um retorno do que realmente eu estava fazendo. E isso não foi uma resposta ríspida, já era a resposta à conduta que Jesus Cristo ele já costumava fazer, Ele já tinha ensinado anteriormente que os frutos se conhecia, que a árvore era conhecida pelos frutos, Olha, você quer conhecer uma árvore, então não analise simplesmente pelas folhas, por ser uma árvore frondosa, não vai analisar por isso, tá? Muito bonita, se analisa pelos frutos, se o fruto dela é bom ou se o fruto dela é ruim, se o fruto dela é consumível ou se o fruto dela não serve para nada, Então você vai conhecer a árvore pelo fruto, não é pela sua folhagem. E quando João Batista também perguntou para Jesus se ele era o Cristo, enviou alguns discípulos, João Batista enviou alguns discípulos para perguntar para Jesus se ele era o Cristo, ou se devia esperar outro, se ele devia esperar outro. Jesus Cristo chamou os discípulos de João Batista e falou assim: olha aqui, os cegos veem, os coxos andam, os aleijados, os mancos, então eles são todos sarados, e é anunciado o reino dos céus. Quer dizer, Jesus Cristo não falou, quando foi inquirido se ele era o Cristo, João Batista o inquiriu, ele não falou se ele era o Cristo, ele mostrou, ele provou, ele levou e falou assim: olha, não adianta eu falar que eu sou, porque eu sou, muitos falam, eu sou o Cristo, ele mesmo falou assim: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, ou alguém dirá, olha, o Cristo está aqui, ou ei, o Cristo está ali, mas não ide após eles, então não é falar, é provar. Jesus Cristo, quando foi perguntado para João Batista, ele não falou, eu sou o Cristo, ele demonstrou, levou os discípulos de João Batista: olha aqui o que eu faço, fala para ele, o que eu fiz na frente de vocês. E quando os discípulos de João retornaram para João e falou o que tinha sido feito diante deles, não restou nenhuma sombra de dúvida para João Batista: olha, realmente esse é o Cristo, esse era o Cristo. Então, voltando aqui, a Inquisição, quando esse sumo sacerdote inquiriu Jesus, então, assim, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Então, quando o sumo sacerdote veio perguntar para Jesus, a despeito dos seus discípulos e a despeito de que doutrina que ele estava pregando, ele não falou: olha, minha doutrina é de Deus, olha, minha doutrina é porque eu sou o Cristo e eu estou pregando uma nova doutrina, como já foi Glória a Deus, anunciado nas Escrituras. Ele falou assim: olha, vá lá e pergunta
É, Deus da Ao glória. povo, eu preguei publicamente, eu não fiz nada em oculto. Todo dia eu estava nas sinagogas, estava em meus judeus, meus gentios, estava pregando. E através da minha pregação, gerei discípulos. Então vocês vão lá, pergunte para eles. Então quando Jesus Cristo falou assim, olha, pergunte para eles, mas pelo fruto vocês vão conhecer a árvore. Porque vocês estão achando, porque estavam achando que Jesus Cristo estava querendo tomar posto de sacerdote. Jesus Cristo estava querendo tomar um governo de Glória a Roma, Deus. ou de Israel, Aleluia. né? Então eu olhava ele como alguém que estava fazendo uma sedição, um ajuntamento, um amotinado ali, para ter um governo humano. Sendo que Jesus Cristo, ele sempre falou, o meu reino não é Glória, desse glória a mundo. Jesus. O meu reino é um reino meu Deus. eterno. Então quando ele fala, pergunte para eles, é isso, né? Porque as características de alguém que é rebelde, é criar povo rebelde, né? É criar povo rebelde. É gerar pessoas desordeiras. Jesus é forte, Deus. É gerar pessoas que não têm compromisso com a verdade. É gerar pessoas que muitas vezes ensinam a desrespeitar os lares. Meu Deus. É gerar pessoas que muitas vezes ensinam a desrespeitar os outros, os pastores dentro da igreja. É gerar pessoas que muitas vezes dentro de uma empresa não tem um compromisso com o seu trabalho. Na sociedade gera muito escândalo. Meu Deus. Então as características de alguém que faz uma sedição, de alguém que faz um amotinado, são essas, é passar as características de um desordeiro. Jesus. Jesus falou assim, não adianta, o que eu estou querendo dizer para você, que não adianta eu falar eu sou o Cristo, porque muitos falar o Cristo é fácil. Assim como alguém certa vez chegou para ele, né? Meu Deus. E Glória. falou se ele era o Salvador, né? Jesus Cristo falou assim, ó, teus pecados, ele chegou diante de levaram um aleijado diante dele, para que curasse, e Jesus Cristo falou, ó, teus pecados estão perdoados, e o homem continuou sem andar, e começaram a questionar, olha, é fácil falar teus pecados são perdoados, né? Essa palavra qualquer um pode reproduzir, nós não vimos nada, né? Muito embora se Jesus Cristo falou, teus pecados são perdoados, pode ter certeza que no interior daquele homem, pecado já não havia mais, mas o homem ele queria ver, o homem ele quer ver para crer, e a palavra de Deus fala, bem-aventurados que não viram e creram, bem-aventurados são aqueles que vêem as obras de Jesus, né? Que já vê no seu falar, na sua palavra, já consegue ver virtude, já consegue ver algo que pode transformar o homem, transformar a humanidade. E Jesus Cristo falou só, os teus pecados são perdoados. Perdoados os teus pecados, qualquer um pode falar. Aí Jesus Cristo falou assim, então já que vocês estão duvidando, né? Para que vocês creiam agora, né? Olha, paralítico, levanta, toma a tua cama e anda, para saber que o Filho do Homem, ele tem poder de perdoar pecado. Deus. Naquele mesmo momento, fala que aquele paralítico levantou, tomou sua cama e andou. Quer dizer, Jesus Cristo ele mostrou, a obra, ela fala mais do que palavras. Glória a Então, Deus. quando Jesus chegou e respondeu para o sumo sacerdote, olha, pergunte aos meus discípulos, pergunte ao povo, que eu falei abertamente. Ele fala assim, ó, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde os judeus sempre se ajuntavam, e nada eu falei em oculto. Por que perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram, forte, Deus. o que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu tenho dito. Ou seja, vê o fruto que foi produzido. Então não vem perguntar para mim se o que eu ensinei é heresia ou não é, se o que eu ensinei é uma sedição ou não é, né? Quer dizer, só deles ver o povo, ali só deles ver o povo, um povo ordeiro, meu Deus, em nome de Jesus, um povo que respeitava o social, usando teu cérebro, um povo que curava, um povo que fazia maravilhas, um povo que transformava a sociedade, né?
que edificava a sociedade, só de ver aquele resultado ali, não precisava perguntar para Jesus, não restava dúvida. Então os sumos sacerdotes aqui, muitas vezes o homem, ele não quer enxergar. Tem um ditado que fala que o pior cego é aquele que não quer ver. Meu Deus, é forte. Então, mesmo sendo um sumo sacerdote, ou seja, um representante da lei, representante dos profetas, representante, teoricamente, um representante de Deus, amado, mas eram pessoas que os seus valores, que estavam norteando aquelas vidas ali, não eram valores espirituais, não eram valores que estavam agregando ao reino dos céus, à sociedade, a palavra de Deus, não estava trazendo, tá? Porque eles estavam com inveja de Jesus. Vai dando graça, Deus. Estavam Deus. preocupados com a sua posição que estavam ocupando, achando que Jesus Cristo estava interessado na posição do sumo sacerdote. É forte. E nós vemos que esse soldado, mesmo ele tendo ouvido falar de Jesus, certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Esse soldado que estava do lado dele aqui de Jesus, quando ele estava sendo interrogado. Esse soldado que tomou as dores do sumo sacerdote e esbofeteou Jesus, achando que Jesus Cristo respondeu mal, como falou assim: olha, pergunte aos que estavam me ouvindo qual era a doutrina que eu estava falando. Jesus Cristo já tinha ensinado dessa forma. Meu Deus, é forte. Jesus Cristo já tinha passado, olha, esse é o meio. Se você quiser saber, Jesus, se uma doutrina é certa ou não, não pergunte, não venha perguntar quem está ensinando, vê o resultado. Você, na hora que você vê o resultado, você já vai ver se aquilo ali procede de Deus ou não procede. Se aquilo ali está comprometendo o governo de Roma, o governo de Israel, não está. Se aquilo ali está comprometendo a linhagem sacerdotal terrena aqui, ou não está. Só de você ver, você já vai encontrar a resposta. Mas aqueles homens, o povo estava interessado. Muitas vezes a inveja, o engano, sentimentos de posse, muitas vezes vão cegando o homem e vai impedir o homem de enxergar a verdade. Meu Deus! E nós vemos que esse soldado, mediante essa resposta, deu uma bofetada em Jesus. Forte, Deus. E essa palavra que Jesus Cristo falou para esse soldado ecoa até hoje. Olha, se eu falei alguma coisa de errado, se eu falei algum mal, se o que eu falei para o sumo sacerdote está errado, você me aponte também o que está errado. Agora, se eu falei bem, por que você está me ferindo? Esse soldado, ele representava parcela da sociedade daquele tempo. E por que não dizer, representa parcela da nossa sociedade atual. Representava. Porque Jesus Cristo, ele foi crucificado pela maioria. Então a maioria estava de acordo com essas palavras, ou com essa atitude desse sacerdote, ou com a atitude desse soldado, em dar essa bofetada em Jesus. Glória a Deus. E quando Jesus Cristo falou, se eu falei mal, dá testemunho do que eu falei, essa palavra ela ecoa. Quer dizer, isso daí não parou ali. Nos escritos nós não temos uma mensagem aqui completa do que aconteceu com aquele soldado. Mas isso aqui prosseguiu, na vida desse soldado aqui, isso aqui não passou aqui. Essa inquisição de Jesus para ele, agora foi Jesus que queriu, se eu falei mal, dá testemunho do que eu falei. Se não falei, por que você está me ferindo? Por quê? Forte Deus da glória. Porque ele estava simplesmente para se apresentar diante de um tribuno. Muitas vezes as nossas atitudes, nós estamos pouco preocupados se está agradando a Deus ou não. É forte Deus da glória. Estamos preocupados em agradar ao homem.
Estamos preocupados se aquilo ali vai nos dar uma promoção. Estamos preocupados se aquilo ali vai ser visto, né? Diante dos homens vamos ser louvados. E não nos preocupamos, porque ali ele estava diante da maior autoridade que já passou sobre a face da terra, diante de Jesus. E isso, irmãos, nós vemos que ele, né, não foi somente essa situação que gerou, né? Esse mesmo comportamento desse soldado, nós já vemos ao longo da humanidade, né? Ao longo da humanidade. É Deus. Certa vez a palavra de Deus fala que José foi um grande governante ali no Egito. Ele foi um homem que muito fez para o Egito, e o Egito prosperou na sua administração, a ponto de todo Israel, né, o seu pai e todo o seu familiar ser sustentado no Egito, pelo governo do Egito, pelo benefício que José fez ali. Mas a palavra de Deus fala que muito tempo depois, 400 anos depois, fala que levantou-se um rei que não conhecia José. Irmãos, não conhecer José, ali em Êxodo fala, meu Deus, um rei que não conhecia José. Então não conhecer José ali, não era alguém, um rei, um faraó, que nunca tinha ouvido falar de José, tá? Ele ouviu falar, mas não reconheceu, não importa quem é José, né? Assim como certa vez Davi foi pedir alimento para um homem, para Nabal, e aquele homem falou assim: quem é Davi? Eu nem sei quem é Davi. Todo dia um escravo, um servo escapa do seu senhor aí, e agora o que eu vou dar alimento para Davi? Sendo que Davi era alguém que zelou até mesmo pelas suas ovelhas ou pelos seus empregados, mas mesmo assim aquele homem falou assim: eu não conheço Davi, tá? Então vários personagens que foram importantes na Bíblia ali, eles foram ignorados, totalmente ignorados por algumas autoridades da sua época, totalmente ignorados. Verdade, Deus. A palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É, desse jeito, Senhor. Mas muitos têm muito mais prazer na mentira do que na verdade. Meu Deus, é forte. Então prefere estar se enganando a si mesmo, a palavra fala assim, com falsos discursos. Eita Deus, aleluia. Prefere estar se enganando a si mesmo, não querem aceitar a verdade. Por quê? A palavra de Deus, o próprio Jesus falou assim: porque tem muitos, fala que muitas pessoas, nos dias de Jesus, não foram só os discípulos que creram, fala que muitas pessoas ouviram a sua palavra e acreditaram, tá? Mas muitas vezes para não desagradar a homens, né? Não desagradar a autoridades, fala que preferiram ignorar a pessoa de Jesus, né? Preferiram ignorar. Então é muito importante. Hoje o alerta que fica para as nossas vidas é isso, tá? Aquele soldado ali, no seu conceito, né? No conceito daquele soldado, ele estava olhando aquela atitude dele simplesmente como um trampolim para alcançar algum benefício, né? Alguma promoção, ou mesmo abuso de autoridade. Já que eu sou um soldado e alguém respondeu mal, eu posso bater, né? Nós sabemos que não é assim. Toda a autoridade, né, ela também tem autoridades superiores a ela, né? Tanto que a própria palavra de Deus fala assim: ó, vós senhores, meu Deus, né? da glória, vocês que são senhores, ó, tratai bem vossos servos, sabendo que vocês têm uma autoridade acima de vocês nos céus também. Então tratem bem, né? Então aquele soldado encarou aquela atitude dele, achou bonita aquela atitude dele em bater em Jesus, né? Porque achou que Jesus Cristo respondeu mal ao sumo sacerdote, sendo que Jesus Cristo não respondeu mal, né? Ele achou bonito, usou aquela sua autoridade, sendo que, se nós vemos aqui anteriormente, teve pessoas também de autoridade que tinham pessoas conhecidas ali, né? Fala que Pedro foi um dos que estava acompanhando aquela situação, aquela prisão de Jesus ali.
fala que Pedro também acompanhou de perto aquela prisão de Jesus. E fala que tinha um discípulo que tinha conhecimento também ali dentro daquele lugar, é grande, Senhor. onde Jesus Cristo estava sendo julgado ali. Mas fala que aquele discípulo ali, ao invés de usar aquele seu conhecimento, aquela sua aproximação que ele tinha com alguns empregados ali, fala que ele usou aquela sua aproximação para conseguir trazer Pedro para dentro, palácio ali, pudesse acompanhar o julgamento de Jesus. Então ele não usou para desfazer, ele simplesmente tomou as dores de Pedro para que Pedro pudesse estar, ele viu a aflição de Pedro ali, quando Jesus Cristo foi preso, e usou aquela sua influência que ele tinha, para trazer Pedro para próximo daquele julgamento, como um conforto, como um alívio para Pedro. Jesus, é maravilhoso. Enquanto esse soldado aqui não pegou aquela influência que ele tinha, aquele poder que ele tinha de soldado, que ele estava próximo de Jesus ali, que se está um prisioneiro, está o soldado próximo ali para poder dar segurança ali a quem está julgando. E Jesus Cristo não esboçou nenhuma reação de investir contra o sumo sacerdote. Jesus Cristo não representou nenhum perigo, não foi por causa disso. Se Jesus Cristo tivesse tentado escapar, não, Jesus Cristo tentou investir contra o tribuno, na hora que estava sendo, mas não foi essa causa, Jesus Cristo deu uma resposta, e uma resposta coerente. Mas que aquele soldado, ele julgou que a resposta foi dura demais contra o sumo sacerdote, sendo que não, foi a resposta mais apropriada. Olha, não acredito no que eu estou falando, acredite no que eu fiz, acredite no resultado do meu trabalho, olhe para o resultado do meu trabalho, e você vai ver se realmente meus discípulos, ou a doutrina que eu estou pregando, se está certo ou se está errado, Então foi uma resposta bem coerente de Jesus. Mas aquele homem pegou sua autoridade e resolveu dar a bofetada em Jesus, Então estava simplesmente aproveitando aquela oportunidade ali, era como se fosse uma oportunidade de destaque, era um momento de aparição, assim como muitas, hoje em dia nós vemos diante de muitos julgamentos, quantos advogados às vezes querem uma causa muito conhecida, mas às vezes pega aquela causa até de graça para simplesmente ganhar uma projeção, Então tem muitos que aproveitam simplesmente uma situação, não olham, não param para analisar a situação, não param para analisar que a sua atitude ali, ela vai trazer situações amargas posteriormente, porque a própria palavra de Deus fala que não se engane o homem, tudo aquilo que nós fizermos por meio desse corpo, nós prestaremos conta diante de Deus, e tudo aquilo que o homem plantar, tudo isso ele vai semear, meu Deus. Então não se engane, nós seremos julgados, a palavra de Deus fala que nós seremos julgados por tudo que nós fizermos por meio desse corpo, que seja bem ou que seja mal, vai chegar um dia que nós seremos julgados. É por isso que tem a palavra de Deus. Quando nós estamos nos expondo à palavra de Deus, quando nós vemos a palavra de Deus, nos expomos à palavra de Deus, sabe o que significa? Significa que simplesmente, olha, eu estou antecipando o meu julgamento, Se um dia nós vamos ser julgados, segundo a palavra de Deus, porque é pela palavra que nós seremos julgados. É verdade, Deus. É pelo que Jesus Cristo falou que nós seremos julgados. Glória a Jesus. Agora, se hoje eu me submeto a esta palavra, se hoje eu me exponho a essa palavra, então automaticamente eu já vou me identificando com ela, e aquilo que está errado na minha vida, eu já vou tirando, para que quando chegar naquele grande dia, eu já esteja de acordo, Verdade, Quer dizer, Jesus. hoje, antecipadamente, nós já estamos sabendo por onde nós seremos julgados, por que nós vamos ser julgados, é como uma prova, Meu Deus, então, quando você vai fazer uma avaliação, o que você tem que fazer? Glória a Deus. Olha, se eu sei que vai ter um Enem, se eu sei que vai ter uma prova na empresa, se eu sei que vai ter uma prova específica para o trabalho que eu desenvolvo, então eu vou pegar as matérias que eu tenho ali em mãos e vou estudar ela para mim procurar estar passando verdade, naquela diante
daquele vestibulinho que eu vou passar. Tá preparado. E assim também é a palavra de Deus. É desse jeito. Eu vou me expondo hoje à palavra de Deus, para que quando chegar aquele grande dia, quando nós chegarmos diante do trono de Deus, né, onde a palavra de Deus fala assim, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, que um dia que nós seremos julgados, segundo tudo aquilo que nós Senhor, praticamos aqui, se eu me expus à palavra de Deus, né, hoje, vai chegar naquele dia que sem temor nenhum, eu vou me apresentar diante de Deus. Eu já vou estar plenamente adequado a esta palavra, né? Plenamente adequado a essa palavra. Então que fique essa mensagem para o coração de cada vida, tá? Que não venhamos tomar como exemplo a atitude deste soldado, tá? Que ao invés de agradar a Deus, quis agradar aos homens, né? Ao invés de atentar para Jesus, quantas vezes nós fazemos vista grossa para a verdade, ou não queremos aceitar por causa de uma condição, vai me desfavorecer em outra parte. Jesus é forte. E um dia vamos ser julgados por isso. Então, ao invés de fazermos isso, tá? Procuramos nos aproximar, né? Tem um versículo que fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vamos nos achegar a Deus, né? Não vamos querer agradar aos homens, né? E esses homens, a palavra do próprio Jesus diz assim: aquele que não negar pai, mãe, irmão, irmã, esposo, glória a esposa, Jesus, por amor de maravilhoso mim, Deus, da é glória, digno de lhe servir, né? Porque muitas vezes nós não queremos negar essas situações, né? Muitas vezes nós preferimos agradar tais pessoas e não agradar a Deus, tá? Jesus é forte. Preferimos agradar uma situação ou outra e desagradarmos a Deus, né? Prefiro aproveitar aquele momento de projeção na minha vida, assim como esse soldado quis aproveitar, e não vi que diante de mim, como diz Isaías, estava ali o Deus poderoso, o príncipe da paz, né, o Emanuel. Então não viu que ali estava diante dele, estava a oportunidade da salvação. Ele não conseguiu enxergar aquilo ali. Jesus, dá graça, Senhor Jesus. Por quê? Porque os valores que norteavam ele eram outros, era interesse simplesmente material, né? Ele pouco se preocupava com a sua vida espiritual. Igual o próprio Saul, Esaú, ele ignorou também a sua vida espiritual, né? A palavra de Deus fala que por um prato de guisado ele trocou a sua primogenitura, né? Quando eu estou prestes a morrer de fome, o que eu quero saber de primogenitura, né? Ignorando totalmente, né? São pessoas que não se atêm aos valores espirituais, né? Pessoas que ficam simplesmente no mundo físico e querem tirar o maior proveito possível. Aleluia, Deus. Desse mundo físico. Igual de certo alguém, um pastor nosso dizia, né? Um pastor Juventino, né? O saudoso pastor Juventino, né? A palavra de Deus fala assim, que o exercício corporal para pouco se aproveita, né? Mas o exercício espiritual para tudo, né? A caridade, as coisas espirituais, para tudo ela é proveitosa. Agora o exercício corporal para pouco se aproveita. Mas muitas vezes, nesse pouco, muitos investem o seu tudo nesse pouco e esquecem daquilo que é tudo para nós, que é a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Verdade, o exercício corporal para pouco se aproveita. Por um pouco de tempo nós podemos desfrutar desses benefícios. Daqui a pouco tudo se acaba. Mas a espiritual, irmãos, ela vai nos auxiliar, vai nos ajudar, tanto no tempo presente como no tempo por vir. Amém? Então que Deus abençoe a amada igreja, Deus abençoe o povo de Deus, né, em todos os lugares, que seja no território nacional ou em outros países. Que Deus venha te abençoar grandissimamente, né, e se atenha à sua vida espiritual e abra os seus olhos, tá, para ver as maravilhas do Senhor, para não ficar preso ao materialismo ou a posições materiais, se esquecendo da sua vida espiritual e
e da nossa eternidade para com Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Desde já agradeço a rica oportunidade. Glórias a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu quero agradecer em nome de Jesus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, meus amados e queridos de Deus. Recebam o meu abraço no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aqui o presbítero Antônio Aparecido, que nos honrou com a tua presença também, trouxe essa mensagem, essa palavra de Deus para as nossas vidas, para a minha, para a sua. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quero agradecer aqui ao Alan Santos, a Edilene, a José, ao pastor Genisvan, Ednei Moreira, Ariosvaldo, o Ari, a minha esposa Elisângela, Miriam Pereira e Rafael, nosso pastor Rafael, todos que estiveram por esta live, nos acompanhando, nos assistindo e também pela rádio web Pleno Gospel, nos ouvindo no nome de Jesus. O nosso intuito e a nossa vontade, o nosso querer, meu amado, é de fazer com que essa mensagem, esta palavra, ela possa chegar a mais pessoas, a mais pessoas no território brasileiro, porque a rádio web, irmão, ela alcança pessoas de todas as formas, como eu anunciei anteriormente, pessoas do Japão, Osaka, pessoas da Argentina, pessoas da Inglaterra, na África do Sul, entrando pela rádio web Pleno Gospel, nos ouvindo no nome de Jesus. Também o pastor João, pastor João, que Deus te abençoe, muito obrigado. Você sabe que eu tenho uma admiração por você, em nome de Jesus Cristo. O pastor João é ali da rádio web Fortalecendo Vida, O pastor João foi aonde eu comecei, a fazer o programa Caminhar com Deus, foi na rádio web Fortalecendo Vida do pastor João, no nome de Jesus, ali junto ali com o pastor Genisvan, me deram um maior apoio, uma maior ajuda. Que Deus abençoe no nome de Jesus, o nosso pastor João, o nosso pastor Genisvan e todos que estiveram aí nos assistindo, nos ouvindo, e compartilhe também, esta live aí com mais pessoas, que a palavra do Senhor possa ser espalhada e que esta palavra é como uma semente, irmão, cai ao coração, cai ao coração de alguém e ali vai nascer um fruto, e esse fruto Deus vai cuidar no nome de Jesus Cristo e vai fazer com que outros frutos possam crescer. E o intuito desta rádio, o intuito da Fortalecendo Vida é anunciar o Evangelho de Cristo, irmão, como estratégia, através deste veículo a qual Deus tem nos abençoado, para que possa chegar às pessoas que nós não alcançamos, pessoas distantes que estão nos ouvindo, nos assistindo, venha e seja alcançado pela poderosa palavra de Deus, e que vida já se converteu através desta rádio, no programa do pastor Genisvan. Vidas aceitou Jesus ao vivo, no nome de Jesus. Então, eu fico muito alegre, irmão, quando eu vejo isso acontecer, vejo testemunho de pessoas falando acerca da mensagem que foi falada na rádio, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Então eu agradeço a você que esteve aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, que Deus possa dar o dobro a vocês, porque a recompensa vem de Deus, no nome de Jesus Cristo. Continue nos abençoando com a sua audiência, com as suas orações. Também somos carentes de oração, no nome de Jesus. Segunda-feira nós temos o programa do nosso presbítero Marco, Missão e Fé, a partir das 8 horas. E quarta-feira nós temos o programa com o pastor Genisvan, também a partir de 8 horas, no nome de Jesus. Pastor João, a qualquer hora e momento, na hora certa, eu vou convidar o pastor também para vir aqui trazer uma mensagem, uma palavra, aquilo que Deus colocar no teu coração, pastor João, em nome de Jesus Cristo, tá bom? A qualquer momento estou te ligando aí, tá? Para te incomodar e te convidar. Já estou, aliás, convidando praticamente aqui ao vivo a sua pessoa a comparecer aqui nesses estudos, no nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe. Vamos só apenas marcar o dia e uma hora, e se assim o pastor João desejar e quiser, nós acertamos aí os detalhes, e o pastor João vem aqui
trazer uma mensagem da parte de Deus no nome de Jesus de Nazaré. Eu aprendi a ser grato às pessoas que nos ajudam, eu aprendi a ser grato às pessoas que têm estendido as mãos para também me ajudar no nome de Jesus Cristo. Fica com Deus, todos vocês aí do Facebook, todos vocês também da Rádio Web da Rádio Web Pleno Gospel, e também você que é ouvinte também, assíduo ali também da Rádio Web Fortalecendo Vida. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E ao nosso presbítero Antônio Aparecido, leva a paz para os nossos irmãos ali na sede, ali o pastor Claudemir, o pastor Pereira e todos os irmãos lá da sede lá, leva a paz, deste a qual vos fala o evangelista Rogério Brasil. E também avisando, irmão, amanhã na nossa igreja aqui no Jardim Vitápolis nós temos escola bíblica dominical. A partir das 8 horas temos consagração, né? Oração, joelho no chão, e às 8 horas nós temos um estudo bíblico ali para nós aprender mais com Deus e a palavra do Senhor que será ministrada. Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e os meus agradecimentos, o meu abraço no nome de Jesus. Obrigado.